Este modo de proceder pode parecer caótico, mas, em verdade, é prático, e muito vivo. A lição dada na ocasião de certo acontecimento ou experiência fica profundamente gravada na memória da criança. Ao fazer uma caminhada pela mata, encontrar um formigueiro dará ao velho mestre a oportunidade de ministrar conhecimentos diversos, de acordo com a natureza dos ouvintes. Ou falará sobre o próprio animal, sobre as leis que governam sua vida e a classe de seres a que pertence, ou dará uma lição de moral às crianças, mostrando-lhes como a vida em comunidade depende da solidariedade e do esquecimento de si mesmo, ou ainda poderá falar sobre conhecimentos mais elevados, se sentir que seus ouvintes poderão compreendê-lo. Assim, qualquer incidente da vida, qualquer acontecimento trivial pode sempre dar ocasião a múltiplos desenvolvimentos, pode induzir a narração de um mito, de uma história ou de uma lenda. Qualquer fenômeno observado permite remontar às forças de onde se originou e evocar os mistérios da unidade da vida, que é inteiramente animada pela si, a força sagrada primordial, ela mesma um aspecto do Deus Criador. Na África, tudo é história. A grande história da vida compreende a história das terras e das águas, geografia, a história dos vegetais, botânica e farmacopeia, a história dos filhos do seio da terra, mineralogia, metais. A história dos astros, astronomia, astrologia, a história das águas, e assim por diante. Na tradição da savana, particularmente nas tradições Bambara e Peu, o conjunto das manifestações da vida na Terra divide-se em 3 categorias ou classes de seres, cada uma delas subdividida em 3 grupos. Item na parte inferior da escala, os seres inanimados, os chamados seres mudos, cuja linguagem é considerada oculta, uma vez que é incompreensível ou inaudível para o comum dos mortais. Essa classe de seres inclui tudo o que se encontra na superfície da terra, areia, água, etc., ou que habita o seu interior, minerais, metais, etc. Dentre os inanimados mudos, encontramos os inanimados sólidos, líquidos e gasosos, literalmente fumegantes. Item no grau médio, os animados imóveis, seres vivos que não se deslocam. Essa é a classe dos vegetais, que podem se estender ou se desdobrar, no espaço, mas cujo pé não pode mover-se. Dentre os animados imóveis, encontramos as plantas rasteiras, as trepadeiras e as verticais, estas últimas constituindo a classe superior. Item finalmente, os animados móveis, que compreendem todos os animais, inclusive o homem. Os animados móveis incluem os animais terrestres, com e sem ossos, os animais aquáticos e os animais voadores. Tudo o que existe pode, portanto, ser incluído em uma dessas categorias. De todas as histórias, a maior e mais significativa é a do próprio homem. Simbiose de todas as histórias, uma vez que, segundo o mito, foi feito com uma parcela de tudo o que existiu antes dele. Todos os reinos da vida, mineral, vegetal e animal, encontram-se nele, conjugados a forças múltiplas e a faculdades superiores. Os ensinamentos referentes ao homem baseiam-se em mitos da cosmogonia, determinando seu lugar e papel no universo e revelando qual deve ser sua relação com o mundo dos vivos e dos mortos. Explica-se tanto o simbolismo de seu corpo quanto a complexidade de seu psiquismo. As pessoas da pessoa são numerosas no interior da pessoa, dizem as tradições Bambara e Peu. Ensina-se qual deve ser seu comportamento frente à natureza, como respeitar-lhe o equilíbrio e não perturbar as forças que a animam, das quais não é mais que o aspecto visível. A iniciação o fará descobrir a sua própria relação com o mundo das forças e pouco a pouco o conduzirá ao autodomínio, sendo a finalidade última tornar-se, tal como Ma, um homem completo, interlocutor de Magala e guardião do mundo vivo. Os ofícios tradicionais. Os ofícios artesanais tradicionais são os grandes vetores da tradição oral.
Na sociedade tradicional africana, as atividades humanas possuíam frequentemente um caráter sagrado ou oculto, principalmente as atividades que consistiam em agir sobre a matéria e transformá-la, uma vez que tudo é considerado vivo. Toda função artesanal estava ligada a um conhecimento esotérico transmitido de geração a geração e que tinha sua origem em uma revelação inicial. A obra do artesão era sagrada porque imitava a obra de Magala e completava sua criação. A tradição Bambara ensina, de fato, que a criação ainda não está acabada e que Magala, ao criar nossa terra, deixou as coisas inacabadas para que Ma, seu interlocutor, as completasse ou modificasse, visando conduzir a natureza à perfeição. A atividade artesanal, em sua operação, deveria repetir o mistério da criação. Portanto, ela focalizava uma força oculta da qual não se podia aproximar sem respeitar certas condições rituais. Os artesãos tradicionais acompanham o trabalho com cantos rituais ou palavras rítmicas sacramentais, e seus próprios gestos são considerados uma linguagem. De fato, os gestos de cada ofício reproduzem, no simbolismo que lhe é próprio, o mistério da criação primeira que, como foi mostrado anteriormente, ligava-se ao poder da palavra. Diz-se que o ferreiro forja a palavra, o tecelão a tece, o sapateiro amacia, a curtindo. Tomemos o exemplo do tecelão, cujo ofício vincula-se ao simbolismo da palavra criadora que se distribui no tempo e no espaço. O tecelão de casta, um mabo, entre os peu, é o depositário dos segredos das 33 peças que compõem a base fundamental do tear, cada uma delas com um significado. A armação, por exemplo, constitui-se de 8 peças principais. 4 verticais, que simbolizam não só os 4 elementos mãe, terra, água, ar e fogo, mas também os 4 pontos cardeais, e 4 transversais, que simbolizam os 4 pontos colaterais. O tecelão, situado no meio, representa o homem primordial, Ma, no centro das 8 direções do espaço. Com sua presença, obtém-se 9 elementos que lembram os 9 estados fundamentais da existência, as 9 classes de seres, as 9 aberturas do corpo, portas das forças da vida, as 9 categorias de homens entre os peu, etc. Antes de dar início ao trabalho, o tecelão deve tocar cada peça do tear, pronunciando palavras ou ladainhas correspondentes às forças da vida que elas encarnam. O vai-vem dos pés que sobem e descem para acionar os pedais, lembra o ritmo original da palavra criadora, ligado ao dualismo de todas as coisas e à lei dos ciclos, como se os pés dissessem o seguinte: fonionco, fonionco, dualismo, dualismo. Quando um sobe, o outro desce. A morte do rei e a coroação do príncipe. A morte do avô e o nascimento do neto. Brigas de divórcio misturadas ao barulho de uma festa de casamento. De sua parte, diz a naveta: eu sou a barca do destino. Passo por entre os recifes dos fios da trama, que representam a vida. Passo do lado direito para o lado esquerdo, desenrolando meu intestino, o fio, para contribuir à construção. E de novo passo do lado esquerdo para o lado direito, desenrolando meu intestino. A vida é eterno vai-vem, permanente doação de si. A tira de tecido que se acumula e se enrola em um bastão que repousa sobre o ventre do tecelão representa o passado, enquanto o rolo do fio a ser tecido simboliza o mistério do amanhã, o desconhecido devir. O tecelão sempre dirá: ó amanhã, não me reserve uma surpresa desagradável. No total, o trabalho do tecelão representa 8 movimentos de vai-vem. Movimentos dos pés, dos braços, da naveta e o cruzamento rítmico dos fios do tecido, que correspondem às 8 peças da armação do tear e às 8 patas da aranha mítica que ensinou sua ciência ao ancestral dos tecelões. Os gestos do tecelão, ao acionar o tear, representam o ato da criação e as palavras que lhe acompanham os gestos são o próprio canto da vida.
Quanto ao ferreiro tradicional, ele é o depositário do segredo das transmutações. Por excelência, é o mestre do fogo. Sua origem é mítica, e, na tradição bambara, chamam-no de primeiro filho da terra. Suas habilidades remontam a Ma, o primeiro homem, a quem o criador Magala ensinou, entre outros, os segredos da forjadura. Por isso a forja é chamada de Fã, o mesmo nome do ovo primordial, de onde surgiu todo o universo e que foi a primeira forja sagrada. Os elementos da forja estão ligados a um simbolismo sexual, sendo esta a expressão, ou o reflexo, de um processo cósmico de criação. Desse modo, os dois foles redondos, acionados pelo assistente do ferreiro, são comparados aos testículos masculinos. O ar com que são enchidos é a substância da vida enviada, através de uma espécie de tubo, que representa o falo, para a fornalha da forja, que representa a matriz onde age o fogo transformador. O ferreiro tradicional só pode entrar na forja após um banho ritual de purificação preparado com o cozimento de certas folhas, cascas ou raízes de árvores, escolhidas em função do dia. Com efeito, as plantas, como os minerais, e os animais, dividem-se em 7 classes, que correspondem aos dias da semana, e estão ligadas pela lei de correspondência analógica. Em seguida, o ferreiro se veste de modo especial, uma vez que não pode entrar na forja vestido com roupa comum. Todos os dias pela manhã, purifica a forja com defumações especiais feitas com plantas que ele conhece. Terminadas essas operações, lavado de todos os contatos com o exterior, o ferreiro encontra-se em estado sacramental. Voltou a ser puro e assemelha-se, agora ao ferreiro primordial. Só então, à semelhança de Magala, pode ele criar, modificando e moldando a matéria. Em Fulfulde, ferreiro traduz-se por bailo, palavra que literalmente significa transformador. Antes de começar o trabalho, invoca os 4 elementos mãe da criação: terra, água, ar e fogo, que estão obrigatoriamente representados na forja. Existe sempre um receptáculo com água, o fogo da fornalha, o ar enviado pelos foles e um montículo de terra ao lado da forja. Durante o trabalho, o ferreiro pronuncia palavras especiais à medida que vai tocando cada ferramenta. Ao tomar a bigorna, que simboliza a receptividade feminina, diz: "Não sou Magala, mas o representante de Magala. Ele é quem cria, não eu." Em seguida, apanha um pouco de água, ou um ovo, oferece a bigorna, e diz: "Eis teu dote." Pega o martelo, que simboliza o falo, e aplica alguns golpes na bigorna para sensibilizá-la. Estabelecida a comunicação, ele pode começar a trabalhar. O aprendiz não deve fazer perguntas, deve apenas observar com atenção e soprar. Esta é a fase muda do aprendizado. À medida que vai avançando na assimilação do conhecimento, o aprendiz sopra em ritmos cada vez mais complexos, cada um deles possuindo um significado. No decorrer da fase oral do aprendizado, o mestre transmitirá gradualmente todos os seus conhecimentos ao discípulo, treinando-o e corrigindo-o até que adquira a mestria. Após uma cerimônia de liberação, o novo ferreiro poderá deixar o mestre e instalar a sua própria forja. Comumente, o ferreiro envia os próprios filhos para outro ferreiro, a fim de iniciarem seu aprendizado. Como diz o adágio, as esposas e os filhos do mestre não são seus melhores discípulos. Assim, o artesão tradicional, imitando Magala, repetindo com seus gestos a criação primordial, realizava não um trabalho no sentido puramente econômico da palavra, mas uma função sagrada que empregava as forças fundamentais da vida e em que se aplicava todo o seu ser. Na intimidade da oficina ou da forja, participava do mistério renovado da criação eterna. Os conhecimentos do ferreiro devem abranger um vasto setor da vida.
renomado ocultista, a mestria dos segredos do fogo e do ferro faz dele a única pessoa habilitada a praticar a circuncisão, e, como vimos, o grande mestre da faca na iniciação do como é invariavelmente um ferreiro. Não apenas sabe tudo o que diz respeito aos metais, como também conhece perfeitamente a classificação das plantas e suas propriedades. O ferreiro de alto forno, que ao mesmo tempo extrai e funde o mineral, é o mais avançado em conhecimentos. A ciência de ferreiro fundidor acrescenta o conhecimento perfeito dos filhos do seio da terra, mineralogia, e dos segredos das plantas e da mata. De fato, ele conhece as espécies de vegetais que cobrem a terra que contém determinado metal e detecta um veio de ouro. Simplesmente examinando as plantas e os seixos, conhece as incantações da terra e as incantações das plantas. Uma vez que se considera a natureza como viva e animada pelas forças, todo ato que a perturba deve ser acompanhado de um comportamento ritual destinado a preservar e salvaguardar o equilíbrio sagrado, pois tudo se liga, tudo repercute em tudo, toda ação faz vibrar as forças da vida e desperta uma cadeia de consequências cujos efeitos são sentidos pelo homem. A relação do homem tradicional com o mundo era, portanto, uma relação viva de participação e não uma relação de pura utilização. É compreensível que, nesta visão global do universo, o papel do profano seja mínimo. No antigo país Bauli, por exemplo, o ouro, que a terra oferecia em abundância, era considerado metal divino e não chegou a ser explorado exaustivamente. Empregavam-no sobretudo na confecção de objetos reais ou cultuais, mas, igualmente o utilizavam como moeda de câmbio e objeto de presente. Sua extração era livre a todos, mas a ninguém era permitida a apropriação de pepitas que ultrapassassem certo tamanho. Toda pepita com peso superior ao padrão era devolvida ao Deus e se destinava a aumentar o ouro real, depósito sagrado, do qual os próprios reis não tinham o direito de usufruir. Certos tesouros reais foram desta maneira transmitidos intactos até a ocupação europeia. A terra, acreditava-se, pertencia a Deus, e ao homem cabia o direito de usufruir dela, mas não o de possuí-la. Voltando ao artesão tradicional, ele é o exemplo perfeito de como o conhecimento pode se incorporar não somente aos gestos e ações, mas também à totalidade da vida, uma vez que deve respeitar um conjunto de proibições e obrigações ligadas à sua atividade, que constitui um verdadeiro código de comportamento em relação à natureza e aos semelhantes. Existe, desse modo, o que se chama de costume dos ferreiros, no Muzira, ou no Muia, em Bambara. Costume dos agricultores, costume dos tecelões, e assim por diante, e, no plano étnico, o que se chama de costume dos Peu. Lawfulfold, verdadeiros códigos morais, sociais e jurídicos peculiares a cada grupo, transmitidos e observados fielmente pela tradição oral. Pode-se dizer que o ofício, ou a atividade tradicional, esculpe o ser do homem. Toda a diferença entre a educação moderna e a tradição oral encontra-se aí. Aquilo que se aprende na escola ocidental, por mais útil que seja, nem sempre é vivido, enquanto o conhecimento herdado da tradição oral encarna-se na totalidade do ser. Os instrumentos ou as ferramentas de um ofício materializam as palavras sagradas, o contato do aprendiz com o ofício o obriga a viver a palavra a cada gesto. Por essa razão a tradição oral, tomada no seu todo, não se resume à transmissão de narrativas ou de determinados conhecimentos. Ela é geradora e formadora de um tipo particular de homem. Pode-se afirmar que existe a civilização dos ferreiros, a civilização dos tecelões, a civilização dos pastores, etc. Limitei-me aqui a examinar os exemplos particularmente típicos dos ferreiros e dos tecelões, mas, de um modo geral, toda a atividade tradicional constitui uma grande escola iniciatória ou mágico-religiosa, uma via de acesso à unidade, da qual, para os iniciados, é um reflexo ou uma expressão peculiar.
geralmente, a fim de conservar restritos à linhagem os conhecimentos secretos e os poderes mágicos deles decorrentes. Todo o grupo devia observar proibições sexuais rigorosas em relação a pessoas estranhas ao grupo e praticar a endogamia. A endogamia, portanto, não se deve à ideia de intocabilidade, mas ao desejo de manter dentro do grupo os segredos rituais. Assim, podemos perceber como esses grupos, rigorosamente especializados e harmonizados com as funções sagradas, gradualmente chegaram à noção de casta, tal como existe atualmente na África da savana. A guerra e o nobre fazem o escravo, diz o adágio, mas é Deus quem faz o artesão, o Nyamakala. A noção de castas superiores ou inferiores, por conseguinte, não se baseia em uma realidade sociológica tradicional. Ela surgiu com o decorrer do tempo. Apenas em determinados lugares, provavelmente como consequência da aparição de alguns impérios onde a função de guerreiro, reservada aos nobres, lhes conferia uma espécie de supremacia. No passado distante, a noção de nobreza era sem dúvida diferente, e o poder espiritual tinha precedência sobre o poder temporal. Naquele tempo, eram os Silatigi, mestres iniciados Peu, e não os Ardo, chefes reis que governavam as comunidades Peu. Contrariamente ao que alguns escreveram ou supuseram, o ferreiro é muito mais temido do que desprezado na África. Primeiro filho da terra, mestre do fogo e manipulador de forças misteriosas, é temido, acima de tudo, pelo seu poder. De qualquer maneira, a tradição sempre atribuiu aos nobres a obrigação de garantir a conservação das castas ou classes de Nyamakala, em Bambara, Nienio, PL Nieibe, em Fulene. Tais classes gozam da prerrogativa de obter mercadorias, ou dinheiro, não como retribuição de um trabalho, mas como o reclamo de um privilégio que o nobre não podia recusar. Na tradição do Mande, cujo centro se acha no Mali, mas que cobre mais ou menos todo o território do antigo Bafor, isto é, a antiga África Ocidental francesa, com exceção das zonas de floresta e da parte oriental da Nigéria. As castas, ou Nyamakala compreendem. E tem os ferreiros, no Muimbambara, Bailo em Fulfulde. E tem os tecelões, Maabo em Bambara e em Fulfulde. E tem os trabalhadores da madeira, tanto o lenhador como o marceneiro, Saki em Bambara, Labo em Fulfulde. E tem os trabalhadores do couro, Garanque em Bambara, Saki em Fulfulde. E tem os animadores públicos, de L em Bambara, em Fulfulde, eles são designados pelo nome geral de Nyamakala ou membro de uma casta, isto é, Nieibe. Mais conhecidos pelo nome francês de Griot. Embora não exista noção de superioridade propriamente dita, as 4 classes de Nyamakala artesãos têm precedência sobre os Griots, pois demandam iniciação e conhecimentos especiais. O ferreiro está no topo da hierarquia, seguido pelo tecelão, pois seu ofício implica o mais alto grau de iniciação. Ambos podem escolher indistintamente esposas de uma ou de outra casta, pois as mulheres são oleiras tradicionais, tendo, portanto, a mesma iniciação feminina. Na classificação do Mande, os Nyamakala artesãos dividem-se em grupos de 3. Existem 3 tipos de ferreiro, no Muimbambara, Bailo em Fulfulde, e tem o ferreiro de mina, ou de alto forno, que extrai os minérios e funde metal. Os grandes iniciados entre eles podem, igualmente, trabalhar na forja. E tem o ferreiro do ferro negro, que trabalha na forja mas não extrai minérios. E tem o ferreiro dos metais preciosos, ou joalheiro, que geralmente é cortesão e, como tal, instala-se nos pátios externos dos palácios de um chefe ou nobre. Existem 3 tipos de tecelões, Maabo, e tem o tecelão de lã, que possui o maior grau de iniciação. Os motivos dos cobertores são sempre simbólicos e estão associados aos mistérios dos números e da cosmogonia. Todo desenho tem um nome.
E tem o tecelão de querca, que tece imensos cobertores, mosquiteiros e cortinas de algodão que podem ter até 6 metros de comprimento com uma infinita variedade de motivos. Cheguei a examinar uma dessas cortinas com 165 motivos. Cada motivo recebe um nome e tem um significado. O próprio nome é um símbolo que representa várias realidades. E tem o tecelão comum, que confecciona faixas simples de tecido branco e que não passa por uma grande iniciação. Às vezes ocorre de a tecelagem comum ser feita por nobres. Assim, alguns bambara confeccionam faixas de tecido branco sem serem tecelões de casta. Como não são iniciados, porém, não podem tecer nem querca, nem lã, nem mosquiteiros. Existem 3 tipos de carpinteiros: saque em bambara, labo em fofold. E tem aquele que faz almofarizes, pilões e estatuetas sagradas. O almofariz, onde os remédios sagrados são triturados, é um objeto ritual feito apenas com determinados tipos de madeira. Como na ferraria, a carpintaria simboliza as 2 forças fundamentais. O almofariz representa, como a bigorna, o polo feminino, enquanto o pilão representa, como o martelo, o polo masculino. As estatuetas sagradas são executadas sob o comando de um iniciado doma, que as carrega de energia sagrada prevendo algum uso particular. Além do ritual de carregamento, a escolha e o corte da madeira também devem ser realizados sob condições especiais, cujo segredo só o lenhador conhece. O próprio artesão corta a madeira de que precisa. Portanto, é também um lenhador e sua iniciação está ligada ao conhecimento dos segredos das plantas e da mata. Sendo a árvore considerada viva e habitada por outros espíritos vivos, não pode ser derrubada ou cortada sem determinadas precauções rituais conhecidas pelo lenhador. E tem aquele que faz utensílios ou móveis domésticos de madeira. E tem aquele que fabrica pirogas, devendo ser iniciado também nos segredos da água. No Mali, os Somono, que se tornaram pescadores sem pertencer à etnia Buzo, também começaram a fabricar pirogas. São eles que podemos ver trabalhando às margens do Níger entre Kolikoro e Mopti. Existem 3 tipos de trabalhadores do couro: Garanque em Bambara, Saque em Fofold. E tem os que fazem sapatos. E tem os que fazem arreios, rédeas, etc. E tem os celeiros ou correiros. O trabalho do couro também envolve uma iniciação, e os Garanque geralmente têm a reputação de feiticeiros. Os caçadores, os pescadores e os agricultores não correspondem a castas, mas sim a etnias. Suas atividades estão entre as mais antigas da sociedade humana. A colheita, a agricultura, e a caça, que compreende 2 caças, uma na terra, e outra na água, representam também grandes escolas de iniciação, pois não há quem se aproxime imprudentemente das forças sagradas da terra-mãe, e dos poderes da mata, onde vivem os animais. A exemplo do ferreiro de alto forno, o caçador, de modo geral, conhece todas as encantações da mata e deve dominar a fundo a ciência do mundo animal. Os curandeiros, que curam por meio de plantas ou pelo dom da fala, podem pertencer a qualquer classe ou grupo étnico. Normalmente eles são Duma. Cada povo possui como herança danos particulares, transmitidos de geração a geração através da iniciação. Assim, os Dugan do Mali têm a reputação de conhecer o segredo da lepra, que sabem curar muito rapidamente sem deixar uma única marca, e o segredo da cura da tuberculose. Além disso, são excelentes restauradores, pois conseguem recolocar os ossos quebrados, mesmo em caso de fraturas graves. Os animadores públicos ou griots, de L em Bambara. Se as ciências ocultas e esotéricas são privilégio dos mestres da faca e dos chantris dos deuses, a música, a poesia lírica e os contos que animam as recreações populares, e normalmente também a história, são privilégios dos griots, espécie de trovadores ou menestréis que percorrem o país ou estão ligados a uma família.
Sempre se supôs erroneamente que os griots fossem os únicos tradicionalistas possíveis. Mas quem são eles? Classificam-se em 3 categorias. E tem os griots músicos, que tocam qualquer instrumento, monocórdio, guitarra, cora, tantã, etc. Normalmente são excelentes cantadores, preservadores, transmissores da música antiga e, além disso, compositores. E tem os griots embaixadores e cortesãos, responsáveis pela mediação entre as grandes famílias em caso de desavenças. Estão sempre ligados a uma família, nobre ou real, às vezes a uma única pessoa. E tem os griots genealogistas, historiadores ou poetas, ou os 3 ao mesmo tempo, que em geral são igualmente contadores de história e grandes viajantes, não necessariamente ligados a uma família. A tradição lhes confere um status social especial. Com efeito, contrariamente aos nobres Zoron, têm o direito de ser cínicos e gozam de grande liberdade de falar. Podem manifestar-se à vontade, até mesmo imprudentemente. Às vezes, chegam a troçar das coisas mais sérias e sagradas sem que isso acarrete graves consequências. Não tem compromisso algum que os obrigue a ser discretos ou a guardar respeito absoluto para com a verdade. Podem às vezes contar mentiras descaradas e ninguém os tomará no sentido próprio. Isso é o que o DL diz. Não é a verdade verdadeira, mas a aceitamos assim. Essa máxima mostra muito bem de que modo a tradição aceita as invenções dos DL, sem se deixar enganar. Pois, como se diz, eles têm a boca rasgada. Em toda a tradição do Bafor, o nobre ou o chefe não só é proibido de tocar música em reuniões públicas, mas também deve ser moderado na expressão e na fala. Muita conversa não convém a um moron, diz o provérbio. Assim, os griots ligados às famílias acabam por desempenhar naturalmente o papel de mediadores, ou mesmo de embaixadores, caso surjam problemas de menor ou maior importância. Eles são a língua de seu mestre. Quando ligados a uma família ou pessoa, geralmente ficam encarregados de alguma missão corriqueira e particularmente das negociações matrimoniais. Para dar um exemplo, um jovem nobre não se dirigirá diretamente a uma jovem para dizer-lhe de seu amor. Fará do grioto porta-voz, que entrará em contato com a moça, ou com sua griote para falar dos sentimentos de seu mestre e louvar-lhe os méritos. Uma vez que a sociedade africana está fundamentalmente baseada no diálogo entre os indivíduos e na comunicação entre comunidades ou grupos étnicos. Os griots são os agentes ativos e naturais nessas conversações. Autorizados a ter 2 línguas na boca, se necessário podem se desdizer sem que causem ressentimentos. Isso jamais seria possível para um nobre, a quem não se permite voltar atrás com a palavra ou mudar de decisão. Um griot chega até mesmo a arcar com a responsabilidade de um erro que não cometeu a fim de remediar uma situação ou de salvar a reputação dos nobres. É aos velhos sábios da comunidade, em suas audiências secretas, que cabe o difícil dever de olhar as coisas pela janela certa, mas cabe aos griots cumprir aquilo que os sábios decidiram e ordenarão. Treinados para colher e fornecer informações, eles são os grandes portadores de notícias, mas igualmente, muitas vezes, grandes difamadores. O nome de Eli em Bambara significa sangue. De fato, tal como o sangue, eles circulam pelo corpo da sociedade, que podem curar ou deixar doente, conforme atenuem ou avivem os conflitos através das palavras e das canções. É necessário acrescentar, entretanto, que se trata aqui apenas de características gerais e que nem todos os griots são necessariamente desavergonhados ou cínicos. Pelo contrário, entre eles existem aqueles que são chamados de Dieli Fama, ou seja, griots reis. De maneira nenhuma estes são inferiores aos nobres no que se refere a coragem, moralidade, virtudes e sabedoria, e jamais abusam dos direitos que lhes foram concedidos por costume. Os griots foram importante agente ativo do comércio e da cultura humana.
em geral dotados de considerável inteligência, desempenhavam um papel de grande importância na sociedade tradicional do Bafur devido à sua influência sobre os nobres e os chefes. Ainda hoje, em toda oportunidade, estimulam e suscitam o orgulho do clã dos nobres com suas canções, normalmente para ganhar presentes, mas muitas vezes para também encorajá-los a enfrentar alguma situação difícil. Durante a noite de vigília que precede o rito da circuncisão, por exemplo, eles encorajam a criança ou o jovem a mostrar-se digno de seus antepassados, permanecendo impassível. Entre os Peu, canta-se o seguinte: teu pai, o fulano, que morreu no campo de batalha, engoliu o mingau do ferro incandescente, as balas, sem piscar. Espero que amanhã tu não sintas medo da ponta da faca do ferreiro. Na cerimônia do bastão, ou soro, entre os Peu Bororo do Níger, as canções do griot animam o jovem que deve provar sua coragem e paciência, mantendo um sorriso e sem tremer as pálpebras, enquanto recebe fortes golpes de bastão no peito. Os griots tomaram parte em todas as batalhas da história, ao lado de seus mestres, cuja coragem estimulavam relembrando-lhes a genealogia e os grandes feitos dos antepassados. Para o africano, a invocação do nome de família é de grande poder. Ademais, é pela repetição do nome da linhagem que se sauda e se louva um africano. A influência exercida pelos Dieli, ao longo da história, adquiria a qualificação de boa ou má, conforme suas palavras incitavam o orgulho dos líderes e os impeliam a excessos ou, como era o caso mais frequente, chamavam-nos ao respeito de seus deveres tradicionais. Como se vê, os griots participam efetivamente da história dos grandes impérios africanos do Bafur, e o papel desempenhado por eles merece um estudo em profundidade. O segredo do poder da influência dos Dieli sobre os Oron, nobres, reside no conhecimento que têm da genealogia e da história das famílias. Alguns deles chegaram a fazer desse conhecimento uma verdadeira especialização. Os griots dessa categoria raramente pertencem a uma família e viajam pelo país em busca de informações históricas cada vez mais extensas. Desse modo, certamente, adquirem uma capacidade quase mágica de provocar o entusiasmo de um nobre. Ao declamar para ele a própria genealogia, os objetos heráldicos e a história familiar, e, consequentemente, de receber dele valiosos presentes. Um nobre é capaz de se despojar de tudo o que traz consigo e possui dentro de casa para presentear a um griot que conseguiu lhe mover os sentimentos. Aonde quer que vão, estes griots genealogistas têm a sobrevivência largamente assegurada. Não se deve pensar, entretanto, que se trata de uma retribuição. A ideia de remuneração pelo trabalho realizado é contrária à noção tradicional de direito dos Nyamakala sobre as classes nobres, qualquer que seja a sua fortuna. Os nobres, mesmo os mais pobres, são tradicionalmente obrigados a oferecer presentes aos Dieli ou a qualquer Nyamakala ou Voloso 13, mesmo quando o Dieli é infinitamente mais rico do que o nobre. De um modo geral, é a casta dos Dieli a que mais reclama presentes. Quaisquer que sejam seus ganhos, porém, o Dieli sempre é pobre, pois gasta tudo o que tem, contando com os nobres para seu sustento. Canta o Dieli solicitante, a mão de um nobre não está grudada ao seu pescoço com avareza, ela está sempre pronta a buscar em seu bolso algo para dar àquele que pede. Se por acaso isso não ocorrer, é melhor que o nobre se precavenha contra os problemas que terá com o homem da boca rasgada, cujas duas línguas podem arruinar negócios e reputações. Do ponto de vista econômico, portanto, a casta dos Dieli, como todas as classes de Nyamakala e de Voloso, é dependente da sociedade, especialmente das classes nobres. A progressiva transformação das condições econômicas e dos costumes alterou, até certo ponto, esta situação, e antigos nobres ou griots passaram a aceitar funções remuneradas.
Mas o costume não morreu, e as pessoas ainda se arruinam, por ocasião de festas de batismo ou casamento, para darem presentes aos griots que vêm animar as festas com suas canções. Alguns governos modernos tentaram pôr fim a esse costume, mas, que se saiba, ainda não conseguiram. Os Dieli, sendo Nyamakala, devem em princípio casar-se dentro das classes de Nyamakala. É fácil ver como os griots genealogistas, especializados em histórias de famílias, e geralmente dotados de memória prodigiosa, tornaram-se naturalmente, por assim dizer, os arquivistas da sociedade africana e, ocasionalmente, grandes historiadores. Mas é importante lembrarmos que eles não são os únicos a possuir tal conhecimento. Os griots historiadores, a rigor, podem ser chamados de tradicionalistas, mas com a ressalva de que se trata de um ramo puramente histórico da tradição, a qual possui muitos outros ramos. O fato de ter nascido Dieli não faz do homem necessariamente um historiador. Embora o incline para essa direção, e muito menos que se torne um sábio em assuntos tradicionais, um conhecedor. De um modo geral, a casta dos Dieli é a que mais se distancia dos domínios iniciatórios, que requerem silêncio, discrição e controle da fala. A possibilidade de se tornarem conhecedores está ao alcance deles, tanto quanto ao de qualquer outro indivíduo. Assim como um tradicionalista doma, o conhecedor tradicional no verdadeiro sentido do termo, pode vir a ser, ao mesmo tempo, um grande genealogista e historiador. Um griot, como todo membro de qualquer categoria social, pode tornar-se um tradicionalista, doma se suas aptidões o permitirem e se ele tiver passado pelas iniciações correspondentes. Com exceção, no entanto, da iniciação do como, que lhe é proibida. No desenvolvimento deste estudo, mencionamos o exemplo de dois griots, conhecedores que atualmente vivem no Mali, Iwa e Banzumana, sendo que este último é ao mesmo tempo grande músico, historiador e tradicionalista doma. O griot que é também tradicionalista doma constitui uma fonte de informações de absoluta confiança, pois sua qualidade de iniciado lhe confere um alto valor moral e o sujeita à proibição da mentira. Torna-se um outro homem. É ele o griot rei, do qual falamos anteriormente, a quem as pessoas consultam por sua sabedoria e seu conhecimento, e que, embora capaz de divertir, jamais abusa de seus direitos consuetudinários. Quando um griot conta uma história, geralmente lhe perguntam, é uma história de Dieli ou uma história de Duma? Se for uma história de Dieli, costuma-se dizer, isso é o que o Dieli diz, e então se pode esperar alguns embelezamentos da verdade, com a intenção de destacar o papel desta ou daquela família. Embelezamentos que não seriam feitos por um tradicionalista doma que se interessa, acima de tudo, pela transmissão fiel. É necessário fazer uma distinção, quando estamos na presença de um griot historiador, convém sabermos se se trata de um griot comum ou de um griot doma. Ainda assim deve-se admitir que a base dos fatos raramente é alterada. Serve de trampolim à inspiração poética ou panegírica, que, se não chega a falsificá-la, pelo menos a ornamenta. Um mal entendido que ainda tem sequela em alguns dicionários franceses deve ser esclarecido. Os franceses tomavam os Dieli, a quem chamavam de griots, por feiticeiros, sorcier, o que não corresponde à realidade. Pode acontecer de um griot ser cortitig, lançador de má sorte, assim como pode acontecer de um griot ser duma, conhecedor tradicional, não porque nasceu griot, mas porque foi iniciado e adquiriu sua proficiência, boa ou ruim, na escola de um mestre do ofício. O mal entendido provavelmente advém da ambivalência do termo francês griot, que pode designar o conjunto dos Nyamakala, que incluem os Dieli, e, mais frequentemente, apenas a casta dos Dieli. A tradição declara que os Nyamakala são todos Subaa, termo que designa um homem versado em conhecimentos ou cautos a que só tem acesso os iniciados. Uma espécie de ocultista.
A tradição exclui desta designação os de L, que não seguem uma via iniciatória própria. Portanto, os Nyamakala artesãos são Subara. Dentre estes, encontra-se o Garanki, trabalhador do couro, que possui a reputação de ser um Subaga, feiticeiro no mau sentido do termo. Quanto a mim, sou propenso a acreditar que os primeiros intérpretes europeus confundiram os dois termos Suba e Subaga, semelhantes na pronúncia, e que a ambivalência do termo griot fez o resto.